Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série especial Únicos. Hoje vamos ficar a conhecer a história da Unbabel e o que podemos aprender com o percurso de uma das startups que se destaca no ecossistema nacional e que procura ser um player global no mercado da tradução. O nosso convidado é Vasco Pedro, fundador e CEO da Unbabel, que teve o tipo de percurso que forma um bom currículo de empreendedor. Sempre se interessou por linguística e programação, que são as duas áreas de fusão da startup que hoje lidera, e teve durante 10 anos um percurso académico em que explorou novas áreas de conhecimento, parte do qual foi passado nos Estados Unidos. E antes da Unbabel, fundou outras duas startups. Aquilo que se me apaixonou foi a consciência humana e a inteligência. Eu comecei a programar aos 6 anos. Tinha um Spectre com a de capa e comecei a ficar fascinado com a ideia de poder construir coisas do ponto de vista digital, programar jogos. Haviam jogos que eram publicados ao fim de semana no jornal e eu copiava aquilo tudo, depois aquilo, claro, tinha erros e depois a primeira que a pessoa descobrisse onde é que estava, eram... Enfim, mas fascinava-me. E a outra coisa que me fascinava desde sempre, muito por ficção científica, Isaac Asimov, eu lia tudo o que podia a nível de ficção científica, era o conceito de inteligência, o conceito de o que é ser humano e como é que a inteligência funciona. E no fundo, quando eu combino isso com... Minha mãe era professora da Faculdade de Letras, de Linguística inglesa, e portanto o conceito de linguagem, a maneira de falar de linguagem sempre teve muito em casa. E eu sempre achei que linguagem era uma janela interessante à nossa inteligência e à nossa consciência. E o meu percurso acaba por ser um bocado assim. A ideia para a Unbabel decorre das necessidades de um mundo global em que cada vez mais empresas precisam de comunicar em diferentes línguas quando entram num mercado de outra nacionalidade. Um problema que envolve a capacidade de tradução e que a Unbabel abordou de uma forma inovadora. A Unbabel tenta resolver o problema de barreiras de linguagem que as empresas encontram quando se expandem em mercados novos. Ou seja, uma empresa começa no mercado e depois chega a um ponto em que diz: agora quero vender o meu produto na Alemanha, por exemplo, e as pessoas da Alemanha querem que eu fale alemão e eu não falo alemão. Portanto, como é que eu faço marketing, como é que eu faço vendas, como é que eu faço serviço de apoio ao cliente? Há toda uma quantidade de conteúdo que é produzido em qualquer empresa que agora tem que ser traduzido, tem que ser transformado num conteúdo adequado para aquele mercado, para aquela cultura. Esse é o bocado o problema base. A maneira como nós resolvemos isso é bastante inovadora, porque nós começámos numa altura em que a tradução automática e a inteligência artificial no geral estava a começar a ter um impacto grande na tradução. Portanto, o nosso sistema, que é a parte de diferenciação, é que é um sistema híbrido em que temos uma parte muito forte da inteligência artificial e temos uma parte de tradução humana. E a conjugação dessas duas coisas cria um loop de feedback que faz com que a inteligência artificial esteja constantemente a evoluir e a melhorar e, portanto, no fundo, temos uma maneira muito mais eficiente e escalável de traduzir, tanto a nível de custos, como a nível de qualidade, como a nível da velocidade que conseguimos traduzir. A experiência dos fundadores, somada ao produto e ao mercado em que se propunham atuar, fez com que logo na fase inicial tivessem propostas de investimento dos principais VCs. O que pode dizer-se é um luxo para startups naquela fase. O Black Mirror tinha muito uma filosofia de no bullshit. O objetivo é criar algo que as pessoas queiram. E depois a intensidade e a expectativa de se vocês estão aqui é porque nós acreditamos que vocês conseguem fazer uma coisa que seja de facto grande no mundo. Essa é a perspectiva, portanto é esse o objetivo. Eu lembro que na primeira semana nós chegámos ao Y Combinator e literalmente tínhamos feito os primeiros 20 euros de receitas de tradução nessa semana. E o Paul Graham disse, ok, falou connosco e disse, ok, então qual vai ser a vossa métrica? E nós, já estão a fazer dinheiro? Eu, sim, tecnicamente sim. Ok, então essa é a métrica. Claro que crescer 7% de 20 euros não é complicado. Aliás, o João na altura fez a piada de, isso é simples, está aqui, métrica feita. O problema é quando a pessoa se foca no início, vai ter umas semanas, vai crescer 1000% ou 2000%. E, portanto, rapidamente fica difícil. E essa é a coisa, não é o ter crescimento de 7% por semana, é quando a pessoa se foca nessa métrica de crescimento, quando a parte fácil é fácil. Mas rapidamente chegamos à parte difícil, que é a parte interessante. Não é? Nós saímos do Y Combinator, sei lá, não lembro exatamente, mas provavelmente com 150 mil dólares ao ano de receita, uma coisa assim. Eu acho que sempre fui relativamente bom a vender a visão, mas eu não tinha uma experiência de vendas, concretamente, assim, de perceber o processo de vendas. Às vezes há aquele mito dos engenheiros que não querem vender e que vamos só construir o produto. Nós desde o início percebemos que, de facto, as duas coisas são importantes. Se não houver um produto fantástico, se não houver product market fit, produto que resolve um problema num mercado suficientemente grande, isso vai ser impossível. Mas mesmo o produto resolvendo o problema, depois é preciso genuinamente conseguir levar o produto ao mercado. Portanto, a seguir tem que haver um go-to-market fit, tem que haver uma capacidade de falar sobre essa mensagem, de falar com as pessoas, encontrar as pessoas certas. E no início, até haver
esse product market fit, tipicamente os fundadores é que têm que fazer as vendas. Muito porque é preciso uma flexibilidade mental muito grande de adaptar. É preciso um feedback loop muito curto para receber o feedback dos clientes e perceber qual é o impacto que isso tem no produto. E é preciso um conhecimento do produto e do problema grande o suficiente que consigamos adaptar. No início é mais business development, perceber qual é o problema, como é que nós vamos resolver esta parte, qual é a parte que está a criar valor ou não, como é que nós rapidamente podemos iterar e focar-nos na parte que está a criar valor. Portanto, essa parte é mais fácil de ser feita pelos fundadores. É preciso um certo tipo de mindset. A Unbubble já levantou mais de 90 milhões de dólares de investimento e emprega hoje mais de 500 pessoas e tem mais de 500 mil clientes. No entanto, nada disto teria acontecido sem uma decisão que foi fundamental no percurso da empresa, a de se focar numa área de elevado potencial, a do Customer Service, e despedir clientes que eram responsáveis por 70% da sua receita. Quando nós começámos a olhar para dados concretos, a imagem começou a ser mais nítida. Começámos a ver, ok, há aqui um cohort que o produto está a tirar imenso valor e há o resto que não não é diferenciado o suficiente. Isso foi uma das coisas. Depois falámos com a equipa e o que nós vimos era a dor de cabeça que o resto dos clientes estava a criar era enorme. Portanto, a equipa estava a ficar burned out por ter que lidar com essa parte. Portanto, começou a chegar a um ponto que é claro que é tipo, nós temos que nos focar nisto, não é? E é difícil a pessoa dizer vamos deixar de suportar estes clientes, porque ainda eram bastante, era 70% das nossas receitas, mas ao mesmo tempo também parecia lógico. Agora, como é que se toma a decisão? Como é que se toma qualquer decisão? Decidindo, não é? Chegando a um ponto e dizendo é isto, vamos fazer isto. E eu acho que é nesses momentos que se calhar é preciso haver um CEO, não é? É nesses momentos que é preciso alguém dizer é isto que vamos fazer. E neste momento o que eu vejo é cada dia que nós não tomamos essa decisão estamos a tornar mais complicado o nosso futuro. Porque quanto mais depressa tomamos a decisão, melhor. Vender não é fácil, mas é uma competência que se espera dos fundadores de startups, nomeadamente nos primeiros anos de vida das empresas. A maioria das startups adquire os seus primeiros clientes através de redes de amigos e word of mouth. Mas como passar destes primeiros passos para o primeiro milhão de euros em vendas? Conheça-se a si mesmo. Crie uma narrativa que ajude a sua audiência a conhecer a empresa, mas que seja pessoal o suficiente para criar uma ligação emocional. Por exemplo, Steve Jobs e Steve Wozniak criaram o primeiro Mac numa garagem na Califórnia, por acreditarem que computadores e sistemas operativos poderiam ter um melhor design e serem mais intuitivos. Conheça o seu cliente. Os seus primeiros clientes provavelmente serão pessoas que adoram inovação, não se importam com correr riscos e são flexíveis em relação à qualidade de produto. Valide as suas hipóteses iniciais com eles, refine a sua narrativa de vendas e use-a para fazer mexer o seu processo de vendas, adaptando a sua narrativa ao problema de cada potencial cliente, ajustando a apresentação e marcando logo no final da primeira reunião a seguinte. Assim, aumenta a probabilidade de venda. Há muito esse mito e esse associar de vendedor de carros usados, não é? O pessoal de vendas que chega e vende gelo aos esquimós e a pessoa não precisa daquilo, mas no fundo é endrominada a comprar qualquer coisa. E não estou a dizer que não haja pessoas de vendas assim e que às vezes tem que haver há uma certa perspectiva de vendas que beneficia de a capacidade de falta de vergonha, não é? Isso sem dúvida que é algo, mas eu acho que há uma parte até mais poderosa das vendas que às vezes até é benéfica por introvertidos, que é a ideia de nós sentirmos que genuinamente estamos a ajudar alguém a melhorar a sua vida. Será que esta pessoa tem um problema que eu consigo ajudar a resolver? E sim, então eu simplesmente posso falar de porque é que eu acho que isto pode resolver esse problema. E não tentar estar numa posição de forçar a que a pessoa faça ou compre algo que não precisa, não é? Mas não há só um processo. Há muitas coisas que podemos escolher para maximizar o impacto de eficiência que nós temos, sendo da maneira que nós somos. Como fazer crescer as vendas do 0 ao primeiro milhão é o tema da Masterclass com Vasco Pedro, que ficará disponível em breve nas plataformas digitais. E é já no dia 14 de dezembro que serão conhecidos os vencedores do Prémio Únicos, uma iniciativa promovida pela Google, pela Schilling e pelo The Next Big Idea e que recebeu dezenas de candidaturas. Obrigada por nos acompanharem, fiquem bem e até para a semana.